Fala galera de cadeia, eu sou o Maurício, isso aqui é o Renato. E você aí que ficou assistindo as Olimpíadas e ficou babando nas fotos, sabe que você não precisa aí do Canon 1DX Mark II para poder fazer essas fotos bonitas. E nem das Olimpíadas. Antes de mais nada, a gente não sumiu porque a gente estava nas Olimpíadas, nem fotografando, nem competindo, né? Pois é, nem as Olimpíadas deu pra assistir direito, rapaz. Nós tivemos várias coisas, vários compromissos, vários problemas para resolver. Como vocês sabem, né? Infelizmente o YouTube não é a nossa ocupação principal, mas a gente pede desculpa pela ausência. Claro, graças a Deus aí surgiu uns trabalhos legais pra fazer. Renato também tem o mestrado dele, né, Renato? Que tá super ocupado. Então a gente aqui pode prometer pra vocês aí que vai tentar fazer pelo menos um vídeo por semana nesse período, tá, gente? A gente promete fazer um vídeo por semana quando a gente quiser. Então assim, é só nesse período, vai ter um tempo paciência, o canal não acabou, o canal não vai acabar. Tá? E assim que der, a gente volta à programação normal aí com os 3 vídeos, né? Que quem sabe até mais vídeos, sei lá. Por enquanto, um vídeo toda semana que der pra gravar. Valeu. E sim, vamos falar de fotografia de esportes, né? Aproveitando essa onda das Olimpíadas, que já passou, mas não deu tempo da gente fazer vídeo, né? Mas aproveitando aí, né? Todo mundo vai ficar triste que acabou as Olimpíadas, né? E a cada 4 anos a gente é sempre agraciado com ótimas imagens, tanto fotografias quanto imagens das coberturas, né? Da cobertura oficial, né? É sempre bom lembrar que a gente não precisa ter Jogos Olímpicos para poder fazer foto bonita de esporte. Nem para apreciar os esportes, nem para fazer as fotos dos esportes. Pois é, então aí você aí que tá querendo ingressar nesse ramo, né, de fotografia esportiva aí e tudo, fica aqui umas dicas que a gente vai dar, né? Afinal, canal de cadê? Se você conhece de cadê, você sabe que a gente vai falar muito de preparação aqui. Pois é. Afinal, a preparação é tudo, né, Renato? Sim, se tá tudo preparado, tudo vai correr bem, ou quase isso. É. A primeira coisa é você compreender, entender, conhecer as modalidades ou a modalidade que você irá fotografar, né? Pois é, se vai fazer futebol, é diferente de natação, que é diferente de tênis, que é diferente de todo o resto. Às vezes a gente é contratado para fotografar uma modalidade que a gente não conhece, então é dever de casa sim, buscar, conhecer, ver as referências inclusive da modalidade e também conhecer os próprios atletas, né? Vai ser uma disputa do quê? Vai ser final de campeonato, é um joguinho amador, é um jogo de sub-17 de peteca, é uma Copa do Mundo, sub-17 de queimada, sub-17 de queimada. É importante saber a diferença, por exemplo, entre um amistoso, se é Copa do Mundo mesmo competitivo, se é lá o campeonato lá do bairro onde você mora, entendeu? Porque aí você vai saber seus limites, né? Sim. Você vai saber aonde você pode ir, o que você pode fazer. Pegar aquela foto como referência é bem legal, mas não adianta nada você pegar aquela foto linda, maravilhosa da Copa do Mundo, que você não vai conseguir reproduzir também. Não vai. No campinho lá do lado da sua casa. De qualquer maneira, todos os eventos profissionais, eles sempre têm uma área para imprensa, uma área em que você pode fotografar, uma área em que você pode chegar mais perto dos atletas. Então é bom se inteirar e saber como funciona, né? E se é a sua primeira vez, é bom também conhecer o local antes, né? Se você já é um velhaco, já fotografou bastante, já sabe mais ou menos como vai ser em qualquer lugar do mundo. Importante é lembrar também que a gente falou dos limites aqui, né? Que a gente pode andar, onde a gente pode ir. É interessante você usar isso a favor de você. É interessante você usar a sua criatividade, né? E aí sim vai sair um trabalho legal dentro dessa limitação. Não adianta a mesma coisa que a gente falou no nosso vídeo sobre fotografia de shows. Aqui vale a mesma coisa. Ainda sobre preparação, é importante conhecer quem estará disputando, né? Por exemplo, quem é o favorito, quem é o azarão, qual é o favorito da torcida, quem está estreando, quem passou por uma contusão recente, está surgindo do nada, qual atleta que acabou de ter um filho 2 dias atrás e vai sair correndo para ver o filho. Enfim, sempre tem esses pormenores que é interessante ficar ligado na mídia, na imprensa. Não que a gente está desmerecendo outros atletas, tá? Sim. Não é isso, mas é mais interessante você pegar aquele que é o principal lá tudo. Saber quais são os potenciais de boas fotografias, né? Pois é. Aí beleza, estudei a modalidade, eu sei o que vai acontecer, eu sei o que vai fazer, peguei as referências e tudo mais. Outra dica muito importante é que a gente sempre tem que lembrar que não existe só a prova, só o momento do esporte.
Tá? Então a gente tem preparação, né? A gente tem os atletas se preparando, tem o treino. Aquecimento. Sim. Tem os arredores. Fotos legais aqui que teve aqui no Rio, nas Olimpíadas, de treino, cara. Foi muito bonito. O cara pegou o sol, rebatendo, as pessoas correndo. Muito legal mesmo. E nem era prova, sabe? Sim. E também esses eventos, os arredores ficam diferentes, as pessoas se preparando para entrar, a expectativa, o estádio, o ginásio. Com certeza. Né, qualquer ponto interessante que tenha a ver com aquele dia, com aquele evento. Agora vamos ao que todo mundo pergunta, o que todo mundo quer saber, que é equipamento. E aí, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que levar, será que a minha câmera faz? Bom, aqui a gente tem uma leve frustração para você. Polêmica! Sim. Fotografia de esporte não é uma coisa que dá pra fazer com qualquer equipamento, tá? Não adianta fazer com uma D3100 com a 1855. Você faz fotos, mas suas fotos não vão te agradar, tá? Até dá pra fazer fotos simples, tá? Você vai lá, você vai registrar o momento. É uma coisa. Agora, mas super limitado. É super limitado. Agora, realmente, se você vai fazer foto focando no evento mesmo ali, tudo, né? Perdão do trocadilho. Vai ser muito difícil você conseguir fazer com uma 1855, por exemplo, com uma câmera de entrada. Motivos para isso. Você vai ficar longe da prova, tá? Isso é óbvio. É lógico que isso tem caso em caso, mas mesmo no futebol, que geralmente os fotógrafos conseguem ficar perto, o campo é tão grande que é difícil eles conseguirem fotografar sem uma tele. Pois é. Tá? Esse é o ponto principal. A 50mm que você tem na sua casa é linda, ela funciona, as fotos ficam maravilhosas. Só que você não vai entrar lá no campo para poder pegar o jogador de perfil. Então a gente precisa realmente de uma lente tele. Significa que eu tô falando pra você gastar milhares e milhares e milhares de reais numa tele? Não. A gente não tá falando de 70-200 2.8 não tá falando nada disso. Tem a tele que você conseguir ter, é lógico que quanto melhor. Mas aquela 55-200 lá que a galera já usa, já é uma tele, já dá pra aproveitar. Já dá pra começar a entender as necessidades. A vantagem de se ter uma lente melhor é principalmente o foco, tá? Por exemplo, corrida, ou, por exemplo, esportes motorizados, né? Vamos dizer assim, uma corrida de carro, de moto. Se você tiver um foco lento, você não vai conseguir focar, porque tem que ser no foco automático, tá? Você até consegue no foco manual, mas você vai perder metade. Tem que ser muito bom, né? Você vai queimar seu cérebro não conseguir isso, né? Geralmente é um foco automático, e aí precisa ser um foco rápido e o tipo de foco que acompanha, né, o objeto que você... tem vários tipos de foco, né? Cada câmera tem um nome, mas é o tipo de foco que acompanha o objeto, né? Então você deixa o shutter meio pressionado e ele vai sempre refocando naquilo que ele está apontado, né? Porque se for geralmente o jeito que o pessoal usa, a hora que focar e tirar a foto, então se focar e tirar a foto já tá fora do foco, entendeu? Outra coisa, velocidade do obturador. Muitas modalidades de esporte são, né, velozes, corrida ou mesmo natação, tênis de mesa, a bolinha é muito rápida. O próprio futebol, cara, não tem como você pegar a bola com o shutter baixo. A não ser que seja intenção, alguma coisa, mas no geral você vai querer congelar o movimento. Sim, né? Sim. E aí você precisa dar prioridade realmente na velocidade do obturador. Sim. E aí vem um problema, se for a céu aberto, num dia ensolarado, isso aí vai ser fácil, concorda? Você tem bastante luz para trabalhar. Se for um evento interno ou de noite, que, né, geralmente uma competição que é local, regional, não é tão bem preparado, não vai ser tão bem iluminado o ginásio, por exemplo. Aí você vai precisar contar com o nosso amigo ISO alto. Pois é. E aí que chega a questão da câmera de entrada. Infelizmente, a câmera de entrada, depois que passa do ISO 1600, as fotos vão ficar bem a desejar nesse quesito, tá? A gente não tô falando que é impossível, tá? Pelo amor de Deus. Vai dar pra você trabalhar, vai dar pra você fazer. Se você não tem outra opção, beleza, sabe? Tipo, você vai conseguir fazer, só que vai dar mais trabalho na pós, você vai ter que tirar ruído, essas coisas. Já câmeras assim, um pouco maiores, a gente não tá falando aqui de full frame crop, tá? Não é isso. Não é isso, Existem câmeras crop maravilhosas aí, né? Mas são câmeras que tenham uma qualidade superior em ISO alto, tá? Que não vai lá acrescentar tanto ruído. O processamento dela trabalha melhor, então o ISO acaba dando menos ruído. Já que a gente falou aqui, né, de câmera crop e full, é interessante a gente falar também aqui que as câmeras crop, elas têm uma grande vantagem aqui, que é a velocidade de disparo, tá? Elas costumam ter uma velocidade maior porque é um sensor menor. Com certeza. Fica mais fácil e ainda ganha uma quebrinha ali
da distância focal, né? Porque dá um up na sua tela. Então aí a câmera crop aí chega a ser um pouquinho melhor que full frame. Para quem tem pouco recurso, né? Não estamos nas top, né? Falando de velocidade, né? Por que não estamos falando de velocidade aqui de disparo? Porque você vai usar sempre a câmera de disparo contínuo, tá? Você vai ver na pós lá, você vai fazer a decupagem e vai pegar a melhor fotinha. Sim. Mas você não vai tirar uma foto só. Isso é óbvio que você não vai tirar uma foto só. A gente falou do tênis de mesa aqui porque a gente tem amigos que fotografam tênis de mesa, né? Com certeza. E é praticamente impossível. Eu vou focar na raquete dele, a hora que a bolinha bater, não, esqueça, isso é impossível, tá? O que acontece? Metralhadora, cara. Além do crop ser melhor aí, pra aumentar a nossa velocidade, a gente tem que usar o nosso amigo, que a gente não indica fora disso aqui. JPEG! Pois é! Sim! Mas RAW não é melhor que JPEG? Mas em alguns casos, se você fotografar em RAW, você não vai ter foto. O buffer entre a câmera e o cartão, ele vai gerar ali delays, né? Ele vai tentar gravar tudo rápido e vai chegar uma hora que não vai conseguir e começa a ficar... Isso já deve ter acontecido isso aí com vocês, tá? Porque isso daí depende muito do processamento da câmera e do cartão. Falando do cartão, já vamos falar do cartão. Já que vai ser um monte de imagens rápidas, você precisa de um cartão rápido. A gente não tá falando aqui do cartão motherfucker de 500 megabytes por segundo. Não é isso que a gente tá falando. O que a gente tá falando é que é interessante você pegar o manual da sua câmera, dar uma olhadinha na velocidade que ela consegue fazer e pegar um cartão compatível com essa velocidade, tá? Exatamente, para que o gargalo da sua câmera não seja o cartão. Isso é importante. Muito importante. Quando se fotografa em JPEG tem uma consequência, que é o quê? É muito mais importante acertar white balance, né? Exposição. Você vai ter que ter um cuidado maior com isso. Então você vai ter que aprender a finalmente configurar a sua câmera direitinho, sem contar com o RAW no Lightroom. Pois é. Você vai fotografar no sol, você vai fazer... Mas você não quer que a sua foto fique que nem o J.J. Abrams, né? Os filmes de J.J. Abrams, cheio de flare, essas coisas. Então você vai precisar ir num para-sol, tá? Yes! Né? Geralmente, quando você compra uma tele grande, tudo, o para-sol vem com ela. Se não tiver, por favor, compre, porque não é caro. Não é caro e vai fazer diferença sim, ainda mais se for um evento em céu aberto, vai fazer diferença, tá? Porque você não vai ter chance de refazer a foto. Aqui, na verdade, o caso é muito pior do que em casamento. Em casamento ainda dá pra dar um jeitinho. Em foto de esporte, você perdeu, Playboy. Não tem mais. Outro acessório importante para a lente é um filtro polarizador. Sim. Se você for fotografar um lugar, por exemplo, que tenha água, né? Se for fotografar um futebol de salão... Calma aí, Renato. O que é um filtro polarizador? É um filtro que polariza. Pois é, o filtro ele polariza a imagem. Gente, o filtro polarizador, assim, basicamente falando, ele tira alguns reflexos que ficam... Reflexos não metálicos. Olha que legal, reflexos não metálicos que ficam aí, por exemplo, na água, vidro. Então é muito importante você ter isso daí, porque tem muitos esportes que utilizam. Sim, que são aquáticos, né? Ok, a piscina não vai dar tanta diferença, mas se for no mar, por exemplo, várias situações pode acontecer sim de pegar alguns reflexos indesejáveis. Outras, esse reflexo pode ser desejável. E você não precisa tirar o polarizador da lente para o utilizar com ou sem reflexo, né? Basta girar, né? Então quem já usou sabe como é, quem não usou é legal pra caramba. E se depois de tudo isso sobrou um trocadinho, para estabilizar a imagem a gente pode usar um monopé. Sim. Veja bem, monopé, não é um tripé. 3 pés, não é 4 pés, não é 5 pés. É um pé. Porque você ainda precisa da mobilidade de lá pra cá, lá pra cá. Vocês já viram provavelmente, ainda mais se for usar uma 70-200 ou 200-400 que é pesada, sem monopé, no way, não tem jeito. Tá. Porque lá no 300, lá essas coisas, vai ser muito difícil você estabilizar a sua câmera na mão. E ainda vai dar uma canseira do caramba. Pois é. Mas, Renato, eu sou obrigado a tirar foto em JPEG, eu sou obrigado a ter uma câmera crop. Eu comprei uma 6D pra fazer foto esportiva. Nada que a gente aqui falou são obrigações, são dicas. Sim, podem funcionar, podem não funcionar. E é lógico que tem gente que fotografa até hoje com uma média formato em filme, super devagar, sem tele. Cada um tem o seu estilo, mas no geral, né, as fotografias de esporte pedem esse tipo de cuidado, essas configurações. Pois é. Só a título de curiosidade aqui, nas Olimpíadas deste ano, né, a Canon patrocinou os fotógrafos, então tinha lá
um DX Mark II, que é a câmera top mais nova dela aí, né? Ela deu pra todo mundo lá, usa aí, usa a lente lá, tudo. Então, galera, claro que tirou em RAW com um monte de disparo, não sei o que, porque ela é a câmera mais top que tem. Ela é feita pra isso. Sim. Né? Mas aí a gente não tem aí 30 mil reais pra disponibilizar uma câmera dessa. Então, a gente tem que pegar essas fotos como referência e aprender a fazer o mesmo tipo de foto com o equipamento que a gente tem. Usar a nossa limitação. É sempre a dica que a gente dá aqui. As dicas que a gente tinha que dar foram essas. Se você tem mais dica aí pra dar, escreve aqui embaixo que ajuda a gente a ajudar vocês. Sim, mas lembre-se, não dê uma de Galvão e atrapalhe a competição. Pois é. Se você gostou desse vídeo aqui, você pode dar um joinha. Se você não gostou, pode dar dislike, não tem problema, mas comenta por que você não gostou. Não nos abandone, tá? A gente não fechou de cadeia, ele tá firme, forte, ou quase isso, graças inclusive aos nossos Patreons, os patronos. Com certeza, valeu. A gente é muito grato à ajuda deles, tá? E quem quiser continuar ajudando, realmente acho que já é uma das forças pra gente não parar. Vem dos patrões que estão sempre ali, conversando com a gente, né? De vocês também, nosso público, que sempre fica pedindo e perguntando, né? E aí, vai ter, não vai ter, né? Essas coisas. Vai ter! Terá! O próximo vídeo vai ser onde Cadê Responde. Curtam a página do Facebook, quem ainda não curtiu, né? Café com Render também, assim que der, a gente vai lançar. E até o próximo vídeo.